Fala, abençoados, Douglas aqui mais uma vez. Seja bem-vindo aí ao canal, mais um vídeo hoje para o quadro Abençoados Relatos Sobrenaturais. Vamos lá? Hoje eu separei alguns relatos aqui que eu li, né? Que não é tão fácil de separar porque muitos estão nos comentários lá do meu Instagram. E aí agora eu estou pedindo para o pessoal me mandar por e-mail, né? E aí facilita. E na hora de buscar lá o relato, assim, diante de um monte de notificação do Instagram, que é comentário, curtida e um monte de coisa, aí tem que filtrar lá em cima, comentário, para ver só os comentários, mas não tem comentário só nesse vídeo, entendeu? Então assim, não é fácil não. Eu demorei, separei 3 só, se eu não me engano. Vou até dar uma olhada aqui, mas eu acho que foram 3. Bom, pegar meu cafezinho aqui pra gente... Já pegou o seu aí? Vai lá, pega teu cafezinho e espera, não tem problema não. Enquanto isso eu boto aqui o e-mail aqui para lembrar na tela, para estar mandando aí o relato, tá? Eu vou estar lendo aqui. Então, deixa eu pegar aqui, que eu já separei. Mas vai lá pegar teu café que dá tempo, espere. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Vou rodar a vinhetinha. Bom, vamos lá. Não deu tempo de pegar o café não, né? Vai lá, vou ganhar um tempinho rápido aqui. Ó, os relatos são bem legais hoje, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu já separei. Fiz um pouco melhor do que o outro vídeo, para facilitar. Só que eu só separei 3, que como eu falei, fica difícil de pegar lá o relato, né? Mas um desses aqui, se eu não me engano, acho que o rapaz me mandou por e-mail, se eu não me engano. Acho que... Mas enfim, eu separei 3 aqui. Então hoje eu separei falando de experiências de quase morte que o pessoal passou aqui. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui com o primeiro. Falou assim, ó. Douglas, eu não sei exatamente por onde começar, porque até hoje me faltam palavras para explicar o que aconteceu comigo. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Tá, deixa eu só ver aqui. Vou deixar aqui na tela que eu acho que fica mais fácil de ir anotando aí, né? Tá, deixa eu botar aqui no... Então, não sei exatamente como começar, porque até hoje me faltam palavras para o que aconteceu comigo. Mesmo assim, vou escrever. Talvez alguém encontre esperança com a minha história. Há alguns anos eu não era uma pessoa religiosa. Acreditava em Deus de longe. De longe foi bom. Mas sinceridade, né? Acreditava em Deus de longe. Botou entre aspas assim, de longe. Mas eu acho que entendi o que ele quis dizer. Esse entre aspas de longe, né? Acho que ele talvez não tivesse uma vida conforme Deus, né, quer, e aí, mas acreditava em Deus. Então acho que é isso que ele quis dizer, não sei. Mas minha vida era tomada por ansiedade, medo da morte, um vazio que eu não sabia explicar. Esse vazio é normal, quem não tem Deus fica com vazio mesmo. Tudo mudou na noite que eu sofri uma parada cardíaca. Eu estava em casa sentindo uma forte dor no peito. Achei que fosse apenas cansaço, mas em poucos minutos comecei a perder a força. Lembro de tentar chamar ajuda, mas minha voz já não saía. A última imagem que tem é o teto da sala ficando escuro. Eu nunca passei por isso, não quero, né? De repente, tudo ficou escuro. Mas não era um escuro comum, não era medo. Era como se eu estivesse consciente, porém sem corpo. Eu sabia que algo muito sério havia acontecido comigo. Em seguida, comecei a sentir que estava me afastando, como se fosse puxado para fora de mim mesmo. No meio daquela escuridão, surgiu uma luz. Não era uma luz que machucava os olhos, era uma luz viva, suave,
que transmitia paz, difícil de descrever. À medida que eu me aproximava, a sensação de medo desaparecia completamente. Estava o famoso caminhando em direção à luz, né? De verdade, né? Pela primeira vez na vida eu me senti seguro, aceito e conhecido. Bom, cada um com a tua história. Não sei por que isso, mas algum motivo, né? De não se sentir conhecido, reconhecido, enfim. Não sei se quis dizer reconhecido, mas tá conhecido. Eu não ouvi palavras com os ouvidos, mas eu entendia que aquela luz não era algo impossível, havia presença, amor. Realmente todo mundo que tem essas experiências assim, né, interessante que falam muito sobre isso, né, de paz que tem no momento que passa por essa experiência, né. Naquele momento, imagens da minha vida começaram a surgir diante de mim, não como um julgamento, mas como uma revelação. Eu via momentos em que machuquei pessoas, oportunidades que desperdicei de usar palavras de não usar palavras que feriram, e ao mesmo tempo sentia tristeza. Era como se alguém me dissesse, sabe, veja, né, quem você poderia ter sido. É o famoso passar um filme da nossa vida, né? Mas só que nesse caso aqui é um filme no sentido de mostrar para ele assim, que você estava errando, né? Foi o que eu entendi aqui, né? Não é passar o filme da minha vida no sentido, meu Deus, coisas boas. É o que ele descreveu que eu entendi, né? Não foi... pulei alguma coisa aqui, ó. Mas eu ouvi uma voz dizendo, ainda não acabou. Não foi tão clara quanto se alguém tivesse... como é que é? Foi tão clara quanto se alguém tivesse segurado meu rosto e disse isso olhando nos meus olhos. Eu entendi que tinha uma escolha ali. Eu entendi que tinha uma escolha. Permanecer ali ou voltar. Eu não queria voltar. Aqui parecia pesado. Lá, tudo mais leve. Mas pensei na minha família. Pensei que minha vida precisava mudar. Logo em seguida, senti um impacto violento. Como se eu fosse empurrado de volta, né, para dentro do meu corpo, né, e abri os olhos em choque profundo, ouvindo vozes, alarmes, pessoas gritando meu nome. Depois soube que meu coração havia parado por alguns minutos e que os médicos não acreditavam que eu acordaria. Mas eu acordei. Eu acordei diferente. Desde aquele dia, o medo da morte desapareceu. Que benção aí. Não porque eu queria morrer, mas porque agora sei que a vida não termina aqui. Sei que existe algo além, algo puro, algo santo. Passei a buscar Deus, não por obrigação, mas porque senti seu amor de forma real. Não sei explicar tudo. Só sei que morri e voltei. E voltei com a certeza que Deus é mais real do que imaginamos. Isso aqui é que é legal. Quando a pessoa passa por uma experiência dessa, né? Deixa eu só finalizar então aqui. Escrevo isso porque talvez alguém que ouça, né, esteja com medo, perdido ou sem esperança. Verdade. Sim, engraçado que eu percebo que relatos assim como esses, né, nos fazem refletir, né, porque me faz refletir como a gente está vivendo a vida, né, hoje, né, porque a vida não é aqui, né, aqui é uma passagem, né, no tanto que Jesus disse, né, que ele é a ressurreição e a vida, então a gente vai ter a morte física aqui, depois
né, haver a ressurreição e a vida eterna, né? Por isso que ele diz lá em João, né, que eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele diz que aquele que crê em mim, né, ainda que morra, né, viverá. Então é isso aí. Esses relatos são interessantes por causa disso, né? Não sei por que algumas pessoas têm essas experiências, né? Às vezes eu penso nisso também. Talvez seja para que essas pessoas voltem, né, ou para que elas mudem, para que elas passem a acreditar de verdade, por talvez, como ele disse, né, entre aspas, né, ele acreditava em Deus de longe. Muita gente diz que acredita em Deus, mas de longe, né? Então, talvez seja para que essa pessoa que é conhecida por conhecer Deus de longe mude e ela passe a ser um testemunho, né, para outras pessoas. Aí você imagina, as pessoas que convivem com ela, que sabia que ela era uma pessoa que vivia longe, né, conhecer Deus de longe, e aí passa a ter uma vida completamente diferente. As pessoas ao redor vão, pô, caramba, né? Esses relatos são legais, né? Bom, vamos pro segundo aqui, tomar um cafezinho aqui. Oi, Douglas, espero que você esteja bem. Sentir vontade de compartilhar com você. Não sei explicar tudo sem parecer estranho, mas o que vivi mudou completamente minha vida e o meu conceito de Deus. Isso aí. Eu era um homem comum, com uma fé fraca e muitos medos. Olha o que eu falei. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Em 2010, fui internado com uma infecção grave. Eu botou um negócio aqui entre parênteses aqui. MS. Tá? O que é isso aqui? Ah, nossa, botou aqui entre parênteses MRSA, vi no Google agora. Pessoal, me perdoa, né? Eu não sou da área médica, eu sou da tecnologia. Mas estafilococcus. Ah, tá. Entendi. Bom, vamos continuar. Quem sabe aí comenta depois, quem for da área MRSA. Vamos lá. E tudo piorou rapidamente. Meu corpo falhou, meus órgãos começaram a dar sinais de colapso e os médicos chegaram a anunciar que eu estava clinicamente morto. Meu coração parou, a equipe médica se afastou até, né? Porque acreditava que eu não voltaria mais. Nossa, então ele já estava tipo meio que morto, dado morto, né? E aí, cadê? Botou aqui, ó. Senti como se meu espírito estivesse se desligando do meu corpo. Não havia medo, havia silêncio. Então, de repente, um brilho intenso apareceu na minha frente. Não uma luz que machucava, mas uma luz que convidava. É interessante que todo mundo fala de luz, assim, uma luz diferente, né? Uma luz... Então, enfim, que dava paz. Aqui, ó. Que fala sempre isso, né? Eu me senti sendo atraído em direção à luz, mas é o famoso, né? Em direção à luz, né? Como se estivesse sendo puxado por um imã, né? E ali eu vi Jesus. Ele não era apenas uma figura luminosa, eu o reconheci. Mas como eu reconheci Jesus? Não por aparência física, mas por amor. Pois é a paz, né, que ninguém consegue explicar, né? Um amor tão profundo que jamais senti em toda a minha vida. Era como se eu estivesse me olhando com uma atenção tão intensa, parecia que eu era a única pessoa no universo naquele momento. Rapaz, é sinistro, né? Eu não havia palavras, mas sua presença comunicava tudo. Naquele lugar, minha consciência estava mais viva do que nunca. Eu podia sentir verdadeiramente o amor de Deus. Eu podia sentir verdadeiramente o amor que Deus tem. Não era uma sensação vaga. Era tão real quanto quando se abraça alguém que você ama profundamente. Quando você abraça alguém que ama profundamente. Em meio a essa experiência, Jesus me acompanhou
enquanto eu via momentos da minha vida. É interessante que isso aqui também não é. São vários relatos que parece isso, né? Não para me condenar, mas para me mostrar que cada escolha tem significado, cada gesto importa. É parecido com o outro, né? O outro era, só que o outro estava dizendo que era para mostrar o que fazia de errado, né? Mas é parecido, né? Bom, ele me mostrou que minha vida ainda não havia terminado, que eu tinha algo maior para viver e compartilhar. Então, com um momento de silêncio absoluto e amor indescritível, senti meu espírito sendo devolvido ao meu corpo. Quando voltei à consciência, estava cercado por médicos e enfermeiros. Meu coração havia voltado a bater, para a surpresa de todos. Mas o que aconteceu comigo não foi apenas um milagre físico, foi uma transformação interna que nunca mais me deixou o mesmo. Eu falei, a respeito da mudança que causa na pessoa, né? E desde então, vivo com uma paz que supera todas as circunstâncias. Não tenho medo da morte, mas tenho um profundo amor pela vida, porque entendi que há mais do que apenas o que vivemos aqui. Ah, sim. Sinta-se à vontade para compartilhar. Rapaz. Cada relato mas é interessante que cada um tem sempre essa sensação, né, da paz, da luz e tal. O amor, né, que sente esse amor profundo, né? É interessante isso, né? Curioso. Há quem não acredite, né, justificativas, né, sobre isso, né? Mas para mim esses relatos são bênçãos, né? Porque através deles a gente sabe, né, que a gente acaba tendo a certeza, entre aspas, assim, né, de que há vida, né, de fato, depois, né, da morte física. Mas também serve para refletir, né, que a gente depende também do que a gente faz nessa vida, né? Porque o que a gente faz aqui vai dizer, né, se a gente vai ter a vida na eternidade ou não, né? É mais ou menos isso aí. Bom, eu separei 3. Deixa eu ver o tamanho desse terceiro para ficar longo. Depois vocês podem comentar aí também, que aí eu posso encurtar, que eu posso botar menos relatos, trazer menos, né? Ou, se achar que tá pouco, trazer mais relatos aqui, conforme o pessoal vai mandando aí, né? Eu vou colocando mais aí, tá? Bom, deixa eu ver se esse terceiro aqui é muito longo. Não é muito não. Acho que dá para ler rapidinho. Vamos ler rapidinho, tá falando. Tudo aconteceu quando eu entrei para fazer uma cirurgia simples. Entre parênteses botou coluna. Não sei qual outro, só coluna. Pelo menos era o que os médicos diziam. Eu estava tranquilo, confiante, conversando normalmente, antes de entrar na sala de cirurgia. Lembro do anestesia dizendo para eu contar até 10. Não cheguei ao 5. A próxima coisa que lembro não foi dor, nem confusão. Foi um silêncio absoluto. É engraçado, falo muito do silêncio, né? Esse silêncio que precede aí a luz e tal. Eu não sabia que algo estava errado. Algo está errado e não está certo. Mas não sentia medo. Era como se minha consciência tivesse acordado em outro lugar. Eu percebi que estava existindo, mas não sentia meu corpo. Não sentia meu peso, etc. Nesse silêncio comecei a ouvir vozes distantes, como ecos. Mais tarde descobri que eram os médicos tentando me reanimar. A escuridão começou a se dissipar lentamente e eu me vi em um espaço amplo, impossível de medir. Não havia parede nem chão visível. Tudo era envolvido por uma claridade suave, quase dourada. Não era a luz comum. E todo mundo fala, né, que não é uma luz comum, é interessante. Sempre tem essa luz diferente. Era como se ela tivesse intenção, como se me conhecesse. Ah, tá. Calma aí. Tudo era envolvido por uma claridade suave, quase dourada. Não era a luz comum. Era como se ela tivesse intenção, como se me conhecesse. Será que está vendo uma luz só? Não, né?
como se ela tivesse intenção, como se me conhecesse. Então ouvi uma voz. Não era alta, nem agressiva, era firme, serena, né, cheia de autoridade. Quando ouvi aquela voz, eu soube sem dúvidas que era Deus. E a voz disse: ainda não é a sua hora. Eita! Dá bem, né? Ou não, né? Se eu viver com Jesus, você estando bem para poder estar lá com ele, é ótimo, né? Então é bom, né? E aí? Então vamos lá. E cadê? Onde é que eu parei? Então senti algo que nunca havia sentido antes. Uma paz tão profunda que parecia impossível de existir. Impossível existir em nosso mundo. Porque aqui no nosso mundo é para ter paz só com Jesus mesmo, porque você não tem paz não. Tudo nossa. Eu queria ficar, mas a voz falou novamente: volte, há pessoas que precisam de você. E no mesmo instante senti um impacto forte. Esse impacto forte aí também está sendo bem comum, né, nesses relatos aí, né? Como se estivesse caindo, né? Abri os olhos assustados, né? Eu ouvindo pessoas dizendo: ele voltou, ele voltou. Mais tarde soube que meu coração havia parado por alguns minutos durante a cirurgia. O cara vai fazer cirurgia de coluna, né? E aí bastante gente, infelizmente, tem complicação em cirurgia de coluna. Tem gente que fica com sequelas graves, né? Tem até gente com esse cantor famoso, né, que foi fazer e ficou bem mal. E os médicos disseram que foi um milagre eu acordar sem nenhuma sequela. Deve ter ficado, né, parada cardíaca, né, um tempo, né? E aí quanto mais tempo ficar, né, sem oxigenação, essas coisas aí. Mas o maior milagre não foi o meu corpo, foi o que aconteceu dentro de mim. Desde aquele dia, não consigo mais viver como antes. Passei a entender que a vida não é apenas sobre sobreviver, trabalhar e correr atrás de coisas. Caraca, agora falou tudo, hein? Agora falou. Até matar o café. Existe um propósito maior. Existe um chamado para amar, reconciliar e para viver com consciência da eternidade. Já botou assim, ó: eu não tenho todas as respostas, mas tenho certeza de uma coisa: Deus fala, Deus vê, Deus decide quando começa e quando termina. Pô, agora ele falou aí lá em Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, se eu não me engano, que há tempo determinado para todas as coisas. Isso aí. Bom, meus amigos, muitas pessoas passam, né, por essas experiências. Como eu disse, tem gente que não acredita, né? Mas o fato é que todas elas voltaram transformadas. Isso é que é interessante, né? Todas elas. E porque viram algo que é espetacular, que eles descrevem que são diferentes. Ninguém ia voltar por um simples sonho, né? Porque senão a gente sonharia assim e já se transformaria logo quando acorda de manhã, não é? Mas não é o que acontece. É algo realmente espetacular que acontece, que eles passam a ter uma visão diferente, essas pessoas, e mudam a vida, né? Bom, então eu acho que o que eu posso deixar aqui como mensagem diante desses 3 relatos aí, né? Que a gente precisa realmente ter consciência, né, da vida que nós levamos hoje, né? A gente precisa amar, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa ter consciência, né, de que a vida realmente depois da morte física aqui, né? E a vida com Jesus. Então acho que ainda há tempo, tá, para buscar a Deus. Então você que está assistindo aí, se ainda não fez isso, ainda não aceitou Jesus, reflita um pouquinho, né, depois desse vídeo, e busca aí se informar, né, que como a própria palavra de Deus diz, que conhecereis a verdade vos libertará. Então há tempo ainda. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, desse quadro Abençoados Relatos Sobrenaturais. Tá aqui o e-mail. Manda lá se tem alguma história, se conhece
a história de alguém que eu vou estar contando aqui. Falou? Até o próximo vídeo.